Nesse vídeo aqui a gente vai trazer uma questão da lista de exercício a pedido de alguns alunos. Eu vou destacar aqui os principais pontos de como resolver questões dessa natureza, nesse estilo aqui, quando ele traz os enunciados e os dados nessa forma. O primeiro ponto é que você pode imaginar que tem uma curva característica da carga, certo? A carga aqui, no caso, é um ventilador, beleza? É dito aqui, ó, um ventilador de fluxo axial tem a seguinte característica. E qual seria essa curva característica? Uma curva da velocidade versus a carga ou potência, certo? Então vocês têm aqui essa tabela. Essa tabela ela vai permitir que vocês possam interpretar ou estimar outros pontos que não estão dados aqui nessa tabela, né? Por exemplo, se eu quiser um ponto de operação com a velocidade em torno de 900 cravado, né? Você não tem 900 RPM, você tem alguma coisa entre 880 e 990. Então você tem como estimar levantando uma curva característica. Esse é o primeiro ponto interessante. E o outro ponto é que tem vários dados aqui no enunciado da questão, né? Ele diz aqui que é uma máquina com excitação e derivação, 4 polos, potência de 25 kW, a tensão nominal 230 volts, tem as características de construtivas, né, de enrolamento da máquina, o parâmetro CA 784. Com esses dados, né, você consegue já calcular a constante. Então, foi fornecida essa constante 249,55. Eu já botei aqui para vocês para facilitar que essa constante ela já é fruto, né, da aplicação desses dados na fórmula. Ok? Outras coisas interessantes a observar, né, é a questão do efeito da reação da armadura, que aqui no caso já está dito explicitamente que é desprezado. Então com esse tipo de informação você já sabe das questões anteriores que a gente comentou que o fluxo aqui vai ser constante, certo? Outra coisa interessante também é que é dada as perdas rotacionais, e essas perdas rotacionais elas são consideradas constantes, ou seja, em qualquer faixa de operação você vai ter essas perdas rotacionais a vazio, né? E basicamente o valor dela é 1125 watts ou 1,125 kW. Então você já tem uma intuição que nessa questão a potência que a gente está desenvolvendo no eixo da máquina ela é diferente da potência convertida eletromagnética, certo? Então você tem que considerar já as perdas rotacionais, né? Que é uma parcela de perdas, um percentual que é perdido ao momento em que a máquina entrega, né, na carga, quando você conecta uma carga. Então vai ter um pouco de perdas rotacionais perdidas nessa conversão da energia, certo? Então vamos aqui à primeira letra da questão. O que a questão pede aqui na letra A? Ele pede a tensão e a corrente de terminal do motor. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que o VA ou o VT, aqui, certo? A tensão de terminal e a corrente de terminal seria IA. Ou seja, essas variáveis elétricas, né, que estão intimamente relacionadas com o enrolamento de armadura da máquina, beleza? E também é pedido a potência do ventilador. A potência do ventilador quando está operando, né, tudo isso aqui, todos esses parâmetros quando está operando em 1285 RPM. Então perceba que não existe aqui na tabela, deixa eu colocar aqui para vocês, não existe aqui na tabela o valor explícito, né, de 1285 RPM. Você pode ver como é que faria fazer uma regra de 3. É uma coisa basicamente que a gente vai obter, e eu vou comentar aqui com mais detalhes, levantando a curva característica da carga, né, desse ventilador, certo? Então vamos aqui na solução da questão. Primeiro passo é deixar uma equação da tensão EA em função das constantes K, fluxo vezes a velocidade. Então você tem K você tem, e o fluxo também é dado. Então você pode deixar aqui uma expressão guardada da tensão A, né, que vai ser igual aqui nesse caso a 1,47 vezes a velocidade angular, ou uma velocidade que a gente diz aí que é em radianos por segundo, a unidade dela. Mas aí em alguns casos, né, a questão diz em RPM. Então como é que você pode correlacionar isso aqui? Tá aqui abaixo
Então você vai usar um fator de conversão, você vai converter no círculo trigonométrico um giro, né, que caracteriza 2π radianos por segundo, equivale a em RPM, ou seja, em rotações por minuto, isso aqui equivale a 2π sobre 60 vezes a velocidade angular, certo? Aí você vai obter a velocidade em RPM. Ou seja, você pega a velocidade angular, ômega, multiplica por 2π e divide por 60, você vai obter a velocidade equivalente em rotações por minuto. Ok? Então, com isso, a gente tem outra fórmula mais direta aqui também, para deixar guardada, é A igual a 1,154 vezes a velocidade em RPM. Bom, então, o próximo passo agora é levantar uma curva característica do ventilador. Então, vamos levantar a curva característica do ventilador. Então, essa curva característica do ventilador a gente vai levantar com os pontos dados na tabela. Ou seja, com esses pontos aqui, eu venho aqui abaixo e levanto uma curvazinha característica. Como vocês podem observar aqui, ó. Tá aqui a curva característica do ventilador, certo? Então essa curva característica do ventilador basicamente tem os pontos, né, obtidos da tabela. São esses pontos aqui que estão circulados, eu estou destacando agora em vermelho. E aí basicamente você pode fazer numa folha de papel também aí na sua casa, juntando depois esses pontos. Então perceba que esse tipo de questão ela vai ter respostas diferentes eventualmente por conta da aproximação que a gente faz. Essa aproximação que eu fiz aqui tem juntando esses pontos, a gente vai ter essas linhas, né, aqui em preto. Então eu vou refazer aqui essas linhas aqui em vermelho, né, que eu estou destacando. Mas poderia também ser, pessoal, linhas retas, né? Essas linhas aqui lá tem uma curva, mas poderiam ser linhas retas também. Tá certo, né? Esse é o único ponto aqui que eu gostaria de deixar uma observação, é que você pode ter diferença nos valores pela aproximação. Por exemplo, se eu considerasse uma linha reta desse tipo, né, ligando os pontos com linhas, então você pode perceber aqui que tem uma diferença ali, elas vão ter valores ligeiramente diferentes aqui, né, uma pequena diferençazinha entre esses pontos quando a gente liga eles, certo? Mas enfim, a gente vai deixar com essa carinha aqui para agora verificar, né, em 1285 RPM, quanto é que valeria a potência do ventilador. Já é uma resposta da letra A. Então, a gente pode imaginar que nessa linha aqui é mais ou menos 1000, aqui acima é 1100. Então, a gente basicamente faz uma aproximação nesse caso. Aí é o que está aqui abaixo. Então, aproximando, né? Eu vou verificar no ponto de operação aqui, que é basicamente com a velocidade. Essa velocidade aqui que está aqui tracejada eu vou deixar mais destacado, 1285 RPM. Quanto é que vale a potência, né? Quanto é que seria a potência no ventilador, ou seja, na nossa carga. Então você pode perceber aqui que esse ponto de operação que está aqui, ele vai bater no eixo da potência alguma coisa próxima a 20 kW. Então você pode considerar aí valores entre 20 e 21 kW. Eu deixo esse comentário na questão como valores aceitáveis, né? Eventualmente você não pode considerar mais do que isso, porque realmente a aproximação estaria bem fora do padrão. Você terá aí um erro muito grave, um erro grande aí da aproximação. Então, pessoal, basicamente é isso. Você já acha aqui que vai ter uma coisa em torno de 20 kW da potência no ventilador. Então tá aqui, certo? Então, primeiro ponto, uma das coisas que é pedido na questão, na letra A, tá já resolvido, né? A potência requerida pelo ventilador. Mas se vocês acharem aí valores eventualmente as pessoas podem ter respostas diferentes. Então, entre 20 kW e 21, tá ok também, certo? Então vamos continuar aqui. Agora precisa calcular a tensão de terminal e a corrente de terminal. Bom, é dito na questão que as perdas rotacionais, né, ela é de em torno de 1,125 kW. E como você tem essas perdas já mensuradas e fornecidas no enunciado, é interessante você perceber que essa potência do motor, na máquina convertida, ela não vai ser igual à potência no eixo, potência na carga ali no ventilador. Então, para você caracterizar a potência do motor, nesse ponto de operação,
você inclui as perdas rotacionais. Então determinou a potência que o ventilador está drenando, está demandando, né, convertendo, some essa potência com a potência com as perdas rotacionais. Então você pega essa potência que a gente estimou em 20 kW, que poderia ser entre 20 e 21 kW, né, valores intermediários, some esse valor de potência com as perdas rotacionais, você vai ter a potência mecânica do motor, certo? Dessa máquina. Então tá aqui a potência mecânica. Então outra coisa que a gente precisa calcular é a tensão EA. A tensão EA ela é igual a 197,89, é uma aplicação direta da fórmula que a gente deixou guardada no começo dessa questão. Essa formulazinha aqui, ó, se você fizer 0,154 vezes 1285, você vai achar um valor em torno de 197,89 volts. Essa tensão é A. Bom, pessoal, com a potência e com a tensão EA, a gente consegue achar a corrente, certo? Então, a corrente de terminal, nesse ponto de operação, né, para a velocidade 1285 RPM, a gente pode estimar ela como sendo a potência, que é a potência do ventilador, a carga da carga, né, somada com as perdas rotacionais, Pmax, dividido pela tensão EA, certa força contra eletromotriz nos enrolamentos da armadura. Então, com isso você acha que o valor da corrente, então, essa corrente IA é a corrente de terminal, e a tensão de terminal seria basicamente aquela equação que é regida pela lei de Kirchhoff das tensões no circuito equivalente da máquina. Então, a máquina que ela está em derivação, o enrolamento de campo ele está conectado em paralelo, ou seja, em derivação com o enrolamento da armadura. Então, com isso, por essa natureza, você não precisa se preocupar, né, na tensão terminal com os enrolamentos de campo, nesse ponto da questão, certo? Então, faça aqui a relação, tensão terminal basicamente é a mais a queda de tensão na resistência da armadura, e você vai achar um VA igual a 218,7 volts, certo? Aproximadamente, beleza? Então esse é o primeiro ponto, né, do que a gente tem para comentar nessa questão. Ela tem duas letras, eu vou fazer a continuação dela em outro vídeo.